Boa tarde, servidores, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma formação nossa aqui do Centro de Mídias, junto com a nossa parceira Microsoft. Hoje a gente atendendo a pedidos, muitos pedidos que a gente recebeu com relação a ferramentas básicas nossas do nosso dia a dia, né? Não só como professor, como oficial administrativo, como agente de organização, mas também para o nosso dia a dia, que é o Excel, né? Que é essa tão temida ferramenta que muitos não conhecem, muitos têm medo, mas que se a gente souber trabalhar e entender, nos auxilia também no nosso dia a dia, nas nossas compras no supermercado, nas nossas planilhas de gastos, enfim, tantas outras coisas, tá bom? Então, peço que para vocês que tendo dúvida durante a nossa formação, coloquem as dúvidas no chat, a gente vai tentar responder vocês à medida que a gente conseguir, tá? E aqui eu vou apresentar para vocês o Fernando. Fernando, Microsoft, obrigada. Fernando, mais uma vez. Imagina. Boa tarde, gente, tudo bem? Vamos lá, desmistificar o Excel juntos aqui. Então, só lembrando, gente, que a gente está trabalhando Excel para iniciantes, então a gente vai começar básico do básico. Lembrando que o Excel, a gente tem a possibilidade da gente acessar e baixar pelo Office 365, o Fernando vai mostrar para vocês, e nós, como funcionários da secretaria, a gente tem direito a essa licença, são 5 licenças por servidor, então a gente tem esse acesso, então utilizem e vamos embora. Vamos lá, Fernando. Vamos lá, gente. Então, vamos começar aqui, né, do começo mesmo, mostrando onde a gente pode buscar para instalar o Excel no computador, né? Lembrando que vocês têm acesso ao Excel instalável, né, que faz parte do pacote Office, que vocês podem instalar todinho, e consegue acessar o Excel também do Office 365, a versão web, tá? A gente vai trabalhar aqui no instalado, porque o instalado ele é mais completo, tem mais opções, e você consegue fazer algumas análises mais interessantes nele, tá bom? Mas vocês podem usar na versão via web também. Então, vamos aqui no computador, a gente entra lá no office.com, tá? Então, caso você queira, você não tenha instalado no seu computador ainda, então você se loga lá, ó, vou logar com a minha senha aqui. Lembrando que para a gente fazer esse login, a gente tem que usar o e-mail que a gente tem da Microsoft. Então, se você não sabe qual é o seu e-mail Microsoft, acessando a sede, lá a Secretaria Digital, você tem lá em cima o seu e-mail Microsoft e o e-mail Google. Então, você pega esse e-mail Microsoft e você vai acessar as ferramentas da Microsoft com esse e-mail, tá bom? Exatamente. Então, entrou lá no office.com, colocou entrar, colocou seu e-mail, sua senha, e aí você vai chegar nessa tela aqui. Então, nessa tela você vai ter o Office 365, né, todas as aplicações dele, e você vai ter esse botão aqui, ó, instalar o Office. Então, você tem acesso aos aplicativos do Office 365. Aqui você vai instalar todos, né, você instala o pacote Office 365 todo. Então, o aplicativo do Outlook, o aplicativo do OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, mais algumas aplicações. E aqui na opção de baixo, outras opções de instalação, você escolhe qual aplicativo você quer instalar. Então, eu só quero instalar o Word e o Excel. Você vem aqui, clica aqui, escolhe lá o Word e Excel, ele vai instalar o Word e o Excel para você. Tá? Eu recomendo que vocês instalem o pacote todo. Né? O pacote vai te dar acesso a todas as funcionalidades. E elas instaladas, você tem muito mais recursos do que na versão via web. Tá? E aproveitem, vocês têm 5 licenças para usar. Cada servidor tem 5 licenças para serem instaladas em máquinas diferentes. Então, se na sua casa você tem um computador e seu marido, seu filho tem outro, utiliza também, instala nesses outros computadores, porque vale a pena explorar esses recursos, tá? São recursos muito legais aí que ajudam a gente no nosso trabalho do dia a dia, tá bom? Então, ó, só clicar aqui num desses dois. Eu não vou clicar porque no meu já está instalado, tá? Então, aqui no nosso computador, a gente já tem o Excel instalado. Instalou o Excel, ele pode aparecer alguns atalhos aqui na área de trabalho, caso você coloque para aparecer, ou na barra de iniciar aqui, você pode procurar na letra E, né? O Excel vai estar aqui, o Word vai estar na letra W, ou se você vier no Office, você vai ter acesso a todos, né? Nosso Excel está aqui, ó. Clicou no Excel, ele vai abrir aqui, no caso já está aberto aqui embaixo, né? Essa é a cara inicial do Excel. Então, a ideia aqui, gente, nessa tarde, é a gente perder esse medo de ter contato com o Excel, né? O Excel
ele é uma ferramenta complexa, mas ele não é uma ferramenta complicada, né? São coisas diferentes. Complexo tem muitos recursos, mas esses recursos eles são geridos por regras simples. Então basta a gente pegar a ideia dessas regras, a lógica dessas regras, para passar a explorar melhor as funcionalidades do Excel. Tá? Então assim, não percam o medo de usar o Excel. Se você tem uma planilha de dados aí, faz uma cópia dela e treina o que a gente vai explorar aqui nessa cópia da planilha. Né? Faz uma cópia, algo para treinamento, e treine esses recursos. Tá? A gente vai deixar aqui também o centro de treinamento de Excel para vocês. Então, no centro de treinamento tem esses exercícios, esses recursos que eu vou fazer aqui com vocês e mais alguns outros. Tá? Então, vocês podem dar uma conferida lá no centro de treinamento depois, vai aparecer o link aqui embaixo para vocês. Beleza? Vamos explorar aqui a tela então agora. Tá? Então, iniciando o Excel, a gente já consegue ver algumas coisas interessantes de cara. Por exemplo, ele tem modelos prontos. Né? Se a gente vier aqui em mais modelos, a gente não precisa saber, por exemplo, eu quero fazer uma planilha bonita de tabela dinâmica, já chegar sabendo fazer tudo. Não precisa. Ele já tem alguns modelos prontos. Ó. Tem um modelo de calendário, tem um modelo de orçamento pessoal mensal. Então, se você quiser controlar aí seus gastos pessoais, mensais, tem vários tipos de calendário, calendário acadêmico, calendário ilustrado, orçamento mensal de empresa, agenda de aluno, balanço. Então, tem vários templates já de planos de trabalho que a gente chama aqui no Excel, né? Já prontos, que vocês podem só clicar e começar a utilizar. Tá? A gente aqui vai criar um do zero. Eu já tenho um plano uma pasta de trabalho aqui. Né? No Excel, a pasta de trabalho, quando a gente clica aqui, a pasta de trabalho é um conjunto de planilhas. Né? Uma pasta de trabalho, ela começa com uma planilha. Né? Então, planilha 1. A gente pode criar outras planilhas. Estou com 2 planilhas aqui. Então, coloco para criar mais uma, criei mais uma. Então, eu tenho 3 planilhas dentro de uma pasta de trabalho. Tá? Eu posso renomear essas planilhas também. Então, consigo, por exemplo, essa aqui vai ser uma planilha de orçamento, vamos supor. Ou essa aqui vai ser uma planilha eu vou fazer um calendário nela. Então, eu consigo gerir várias planilhas dentro de uma pasta de trabalho. Tá? Essa é a cara, então, inicial do Excel. Então, o Excel ele trabalha por pastas de trabalho e dentro dessas pastas de trabalho a gente tem as planilhas que a gente consegue criar, gerir. Eu posso, por exemplo, mudar a ordem. Se eu arrastar a planilha para o lado, eu mudo a ordem dela. Então, eu posso criar mais uma. Você pode criar aqui uma infinidade de planilhas, né, dentro de apenas uma pasta de trabalho. Tá? Eu vou abrir uma planilha aqui que eu já tenho ela pronta, que eu trouxe para a gente, com alguns dados para a gente já ganhar tempo e poder agilizar algumas coisas aqui. Tá? Então, beleza, olha que interessante. Eu tenho algumas planilhas feitas aqui, aqui embaixo. Então, eu tenho aqui a planilha orçamento, planilha gastos. Eu peguei uns dados de texto aqui para a gente ver que é possível também colocar dados de texto dentro do Excel e depois organizar esses dados aqui dentro. Tem um dado aqui, por exemplo, de consumo de luz, desde 2000 até 2015, consumo de luz mensal, por exemplo. Tem um dado aqui, tem uma planilha aqui com nomes. Então, a gente vai aprender aí também como que a gente separa, se tem uma célula com texto junto aqui, como que a gente separa esse texto em outras 2 células. Então, a gente vai visualizar um pouquinho de cada um desses recursos. Mas a cara inicial dele é essa. Então, a gente começa já com caso você já tenha uma pasta de trabalho pronta, no meu caso, eu tenho já algumas planilhas feitas, posso arrastar essas planilhas para o lado, reorganizar a ordem delas aqui. Tá? Bom, consigo também, né, o que é interessante do Excel, né, o que é o Excel, por fim. O Excel, ele é utilizado para a gente poder visualizar padrões nos nossos dados, para a gente poder fazer análises estatísticas nele. Então, vamos supor que você tem uma série de dados lá, de vários anos, uma planilha grande, e você quer enxergar, por exemplo, quais anos eu tive o menor número de orçamento, por exemplo. Você consegue visualizar isso dentro do Excel. Então, o Excel ele é uma ferramenta que você utiliza para visualizar e entender os seus dados.
seja dados de dinheiro, né, dados monetários, dados pessoais, tem vários tipos de dados. Cientistas usam muito a Excel para coleta de dados de diversas formas. Algumas entrevistas as pessoas fazem no Excel também. Então é uma maneira muito interessante de compilar dados e da gente ver padrões nesses dados. A gente vai fazer gráficos aqui, a gente consegue então visualizar os dados de uma maneira diferente, tá? Então vamos voltar aqui para a nossa... Só para a gente dar um exemplo dessa automatização, o Excel é muito interessante por quê? Né? Então, por exemplo, se a gente vai... Ele é inteligente de uma maneira que a gente consegue fazer com que ele preencha dados automaticamente. Então, ó, ele funciona por células, né, que são orientadas a linhas. Então, aqui a gente tem aqui, ó, linha 1, linha 10, linha 27. O Excel ele tem 1 milhão de linhas e uma planilha no Excel tem 1 milhão de linhas e 16 mil colunas, tá? Então, é muita linha, muita coluna para a gente trabalhar. E o legal a gente vai começar com algumas coisas simples aqui. Então, por exemplo, se eu coloco aqui 1, 2, ele já entende que isso aqui é um padrão. Então, se eu selecionar essas duas células, por exemplo, 1 e 2, e ver aqui no cantinho, ó, o meu mouse muda para uma cruz preta, certo? Eu arrasto, ele completa a contagem para mim até onde eu arrastar. Então, isso se chama preenchimento de dados automático. Ele observa um padrão, então eu dei um padrão para ele, 1, 2, arrastei, né, selecionei esses dois que eu coloquei, arrastei e ele completou a contagem para mim até onde eu determinei para ele. Ele faz isso também não só com números, né, não só com números inteiros. Então, se você colocar, por exemplo, uma sequência de números pares, 2, 4, 6, 2, 4, 6, por exemplo. Tá? Seleciono aqui e arrasto, ele vai continuar a sequência de 2 em 2. Se eu fizer de 3 em 3, de 4 em 4, então ele observa padrões com números, com datas. Se eu colocar uma data aqui, por exemplo, a data de hoje, 23/7 de 2020. Tá? Então, ó, cliquei na célula, digitei o que eu quero. Posso, por exemplo, se eu arrastar só com essa data aqui, ó, ele já entende que a célula de baixo é para o outro dia, a célula número 3, né, na linha 3, já é para o dia 25, 26. Então, ó, eu vou arrastando, ele completa para mim. E aqui eu tenho uma opção de auto-preenchimento inteligente. Eu posso, por exemplo, colocar para ele preencher a série, ou posso colocar para ele, por exemplo, preencher por dias da semana, por meses, por anos. Então, quando eu arrastar a partir do dia 23, se eu colocar aqui, por exemplo, por meses, ele transforma, então, em todo dia 23 do mês a série que eu coloquei para ele. Então, 23/7, 23/8, 23/9, do 10. Então, ele tem essa inteligência de observar padrões. E só basta a gente arrastar, selecionar a célula que a gente quer. A gente vem no cantinho inferior direito dela, ó, o mouse muda, né, o cursor muda, você arrasta, ele já identifica esses padrões que você está tentando trazer para dentro dele. Tá? Isso é o inicial, né? Isso é inicial por quê que a gente gosta de começar com isso? Porque é um modo de visualizar o quanto que ele facilita a vida. Né? Eu não precisei preencher dia a dia. Né? Eu posso mudar essa sequência, eu posso, por exemplo, colocar nessa opção de auto-preenchimento, coloquei por mês, né? Eu posso, por exemplo, colocar por ano. Então, ó, 23/7 de cada ano, posso colocar por semana, por exemplo. Tá? Então, eu determino aqui para ele qual que é o padrão que ele deve seguir, com data, com hora, com número inteiro, com número quebrado. Tá? Então, para a gente começar a ter uma ideia da capacidade dele, essa aqui é uma boa ferramenta de auto-preenchimento. Então, se você quiser ir treinando aí na sua casa, já abrir uma planilha, digita aí uma sequência, 1, 2, seleciona os dois e arrasta para baixo. Ele vai completar a contagem. Experimenta fazer isso com hora, experimenta fazer isso com dia. Então, o Excel é isso. Você aprende ele com o uso. Tá? A gente vai explorar o básico aqui para vocês poderem perder o medo, abrir e explorar mesmo as ferramentas. Tá bom? Bom,
A gente vai dar sequência num roteirinho aqui que a gente tem, tá? Então, já deu para captar a ideia que o Excel ele funciona por células, né? Então, eu preenchi as células aqui da coluna A. Então, as colunas, elas estão em letras, tá? Então, ó, cada coluna está em letra. Quando eu clico na letra, ele seleciona a coluna inteira. E as linhas estão por números, certo? Então, por exemplo, se eu clico aqui, ó, nessa célula aqui, essa célula aqui, ela está na linha 5, na coluna D, certo? Então, toda célula é orientada por uma coluna, né, por uma letra e por uma linha. Essa é a orientação espacial, né, se a gente pode assim dizer, dentro do Excel. Então, cada célula ela tem uma orientação. Se eu clico aqui, por exemplo, ó, coluna K, linha 4. Coluna T, linha 5. Ah, e se acabou o alfabeto, né, depois de Z, aí eu vou ter AA, AB, AC, AD e assim por diante. Então, ele tem aí 16 mil colunas para a gente explorar, tá? Então, a orientação é coluna e linha. Então, coluna letra, linha número. É assim que você se orienta pelo Excel, tá? E aí é uma orientação básica, tá? A gente pode, por exemplo, se a gente tiver uma tabela, vamos supor aqui, eu tenho já, ó, aqui embaixo, estou mudando de planilha, tá? Comecei numa planilha em branco com vocês, fiz aqui um auto-preenchimento. Mas nessa minha pasta de trabalho, eu tinha já outras planilhas criadas, então eu já trouxe essa pasta de trabalho pronta, tá? Então eu tenho aqui, ó, planilha orçamento. Então eu fiz uma planilha aqui fictícia de orçamento de vários setores de uma instituição, tá? Opa, de vários setores de uma instituição. Então, ó, tem 8 setores e um orçamento por trimestre, né? O quanto que cada setor recebeu em cada trimestre. Ah, preciso aqui, eu vou reorganizar, né? Eu quero colocar por bimestre, na verdade. Então, eu vou ter que colocar mais colunas. Você consegue inserir linhas e colunas aonde você quiser. Então, caso você tenha que inserir uma coluna, você vem na coluna aqui, ó, vou na letra E, coloco inserir. Ele tá vendo? Ó, ele inseriu uma coluna no meio da minha tabela. Então, ele sempre vai inserir a coluna à esquerda. Então, se eu vim aqui na letra E, tá vendo que ele empurrou a coluna F para a direita e inseriu uma coluna à esquerda. Então, se eu vier aqui na letra D, por exemplo, e colocar inserir coluna, ele vai inserir, né, ao lado do T3 aqui, ao lado da coluna onde eu cliquei, ao lado esquerdo, tá? Consigo fazer isso com linha também. Putz, preciso inserir uma linha. Como é que eu faço? Vou na linha, botão direito, inserir. Ele vai inserir sempre uma linha, a linha nova vai sempre ser inserida acima. Então, aonde eu clicar, eu vou clicar aqui na linha 10. Vou inserir. Ele insere a linha acima. E a linha nova que você inseriu é a linha que você clicou anteriormente. Então, eu cliquei na linha 10 para inserir uma linha nova, a linha nova se tornou 10 e a de baixo, consequentemente, 11. Então, ele já faz essa recontagem automaticamente. Então, eu inseri linhas e posso inserir colunas, tá? Como ele trabalha por célula, né, cada célula tem essa identificação, então, do mesmo jeito que eu inseri, eu posso, por exemplo, excluir. Aqui eu excluí a linha, vim na 9 aqui, ó, excluí a linha. Vou excluir a coluna, botão direito na coluna, excluir, botão direito na coluna, excluir. Então, eu consigo inserir linhas e colunas da maneira que eu desejar dentro do conjunto de dados que eu tenha, por exemplo, tá? Esse é um conjunto bem simples, ó. Eu tenho setores e tenho os valores que cada setor angariou, recebeu de financiamento ao longo do ano, recebeu de orçamento, tá? Então, já que ela funciona por células, eu consigo selecionar essas células, né? Toda vez que eu clico em uma célula, eu estou selecionando ela. Então, eu vou clicar nessa célula aqui, ó, E2. Então, eu estou selecionando essa célula E da coluna E da linha 2, certo? Então, ó, selecionei ela. Eu posso copiar e colar o conteúdo dela para onde eu quiser. Ou eu posso, por exemplo, arrastar ela com o dado dentro dela para qualquer outro lugar da planilha. Então, ó, é bem interessante prestar atenção nisso. No Excel, você tem que tomar cuidado com os detalhes. Ó, quando você clica numa célula,
eu tenho uma cruzinha branca, certo? Uma cruzinha branca um pouquinho maior. Quando eu vou para o canto dessa célula, a cruzinha ela se torna duas setas, né? Uma para cima e uma para cima e para baixo e para os lados. Quando transforma nessa seta, se eu clicar e arrastar a célula, eu levo ela para outro lugar. Ó, eu tirei ela da E2, trouxe ela para H5. Então eu desloquei essa célula, eu selecionei ela, vim aqui no modo de deslocamento, ó, que é essa das duas setinhas, clico e eu posso arrastar ela de volta ou para outro lugar, se eu quiser, tá? Então, tudo é com base no selecionamento de células, né? Na seleção de células. Clico na célula, quero arrastar ela para outro lugar, mudo aqui o cursor, venho no canto dela e arrasto, tá? Posso também fazer o seguinte, posso selecionar a célula, eu posso copiar o conteúdo dela e colar em outro lugar. Então, não sei se vocês utilizam esse atalho, mas geralmente copiar e colar. Copiar, Ctrl C, colar, Ctrl V. Posso fazer pelo atalho ou posso vir com o botão direito aqui, ó, copiar. E aí eu escolho em qual célula eu quero colar essa célula que eu copiei, tá? Então eu copiei aqui, ó, coluna G, linha 5. Então eu vou escolher para colar na coluna E, linha 5. Venho aqui na coluna E, linha 5, seleciono ela, botão direito, e aí eu tenho várias opções de colar. A gente vai primeiro começar com essa opção aqui de colar normal. Colei. Então, ó, estava vazia. Como eu copiei a célula aqui, ó, coluna G, linha 5, ela fica com conteúdo, porque eu copiei ela, não arrastei. Então, eu copiei e colei. Quando eu copio, ela fica com o entorno serrilhado. Está demonstrando, então, ó, que essa célula aqui está copiada. Como ela ainda permanece copiada, eu posso colar ela em outros lugares. Se eu clicar numa outra célula e clicar, por exemplo, em Ctrl V, ela vai ser colada. No caso aqui, opa, vou dar Ctrl C, Ctrl V, ela vai ser colada. Ctrl V, ela é colada. Então, tudo que eu faço aqui dentro do Excel é com base na seleção de células, né? Eu posso, no caso aqui, eu estou selecionando uma célula ou eu posso selecionar várias. Como que eu faço para selecionar várias células? Eu posso clicar em uma, eu clico, mantenho segurado e arrasto. Aqui, ó, selecionei minha tabela toda, meus dados todos. Eu posso pegar toda essa seleção também e copiar e colar. Então, se eu apertar Ctrl C, ó, toda a minha seleção, toda a tabela que eu selecionei aqui, ela fica serrilhada em volta, demonstrando que o quê? Todo esse conjunto de dados está copiado. Eu posso, aonde eu clicar, eu posso dar um Ctrl V, por exemplo, ele cola todo o meu conjunto de dados, tá? Então, no caso aqui, eu copiei e colei. Por isso que os dados copiados, os originais aqui, eles ainda ficam aqui. Eu posso também, né, caso eu selecione todos os dados, né, então clique, arraste onde eu quero selecionar. Se eu der um delete, por exemplo, eu apago tudo, né? Então eu posso apagar grupos grandes, né? Então, por exemplo, eu posso selecionar uma seleção grande de dados e clicar em delete, por exemplo, né? Se eu clico em delete, eu apago tudo. Poxa, mas apaguei e não era para eu apagar. Não tem problema. A gente tem uma opção, né, que é bem conhecida no Word, quem usa ferramenta de texto, que é a opção desfazer. Ou seja, você consegue desfazer uma ação que você fez. No caso aqui, eu vou desfazer uma ação de deletamento de dados, né? Eu deletei dados que não eram para serem deletados. Eu posso vir na setinha aqui em cima, ó, desfazer, limpar. Por quê? Eu selecionei e deletei, ou seja, eu limpei os dados, né? Se eu clicar em desfazer, limpar, os dados voltam, porque ele desfaz o delete que eu dei nos dados, né? Um atalho legal para isso, se a gente ver aqui em cima, ó, desfazer, limpar é Ctrl Z, tá? Todas as ferramentas instaladas do pacote Office, elas têm atalho. Se você vem com o mouse em cima delas, elas vão indicar esse atalho para você. No caso aqui, ó, o desfazer é Ctrl Z, e eu tenho também o refazer.
Ou não, era para eu ter deletado mesmo. Se eu der um Ctrl Y ou clicar aqui no refazer, ele volta a deletar meus dados. Então eu tenho o desfazer e o refazer. Caso eu cometa algum engano, algum erro, né, clique ou apague algum dado que eu não queira, eu consigo aí desfazer a ação que eu fiz anteriormente, tá? Então, basicamente o Excel ele funciona nessa lógica. Seleção de célula, preenchimento, arrastar a célula. Então é bem clicar, preencher e arrastar, copiar e colar, tá? Simples assim, sem segredo nenhum. O Excel então ele é um conjunto de células que se organizam por colunas e por linhas. E aí é como se a gente estivesse trabalhando numa matriz, né? Então as linhas e as colunas se encontram e a gente tem a orientação das células, a seleção delas, você pode copiar e colar a célula, recortar uma célula e colar em outro lugar. Então, o Excel, o funcionamento básico dele é se orientar às células e sempre prestar atenção nas linhas e nas colunas. Todas as ações que a gente fizer a partir de agora no Excel, elas vão estar relacionadas a linhas e às colunas e com a célula como referência. Então, vale sempre a pena você prestar atenção nisso, tá? Selecionou uma célula, ela está vinculada a uma coluna e a uma linha. Esse é a regra básica do Excel. Lembra lá, o Excel ele é complexo, ele não é complicado, né? O complexo geralmente ele é regido por regras básicas. Essa é uma das regras básicas, linha, coluna e célula. Beleza? Vamos continuar aqui então. Fernando, acho que antes de você continuar, só para voltar lá numa coisinha, lá na sua outra planilha, que fizeram uma pergunta aqui no chat, se aquele preenchimento que você falou automático da coluna, a gente também consegue fazer como linha. Consegue. Então, como ele observa padrões, no caso, quando eu fiz com a coluna, ele observou que o padrão é na coluna, né? No caso aqui, como eu coloquei data, ele já está observando que essa coluna se orienta a datas. Então, só de eu colocar uma data uma vez, ele já observa, poxa, aqui é lugar de datas. Mas se eu quiser fazer por linha, eu posso também. Então, eu posso, por exemplo, coloquei na coluna B, né? Na coluna B, linha 1, coloquei número 1, coluna C, linha 1, número 2, coluna D, linha 1, número 3. Se eu selecionar esses três aqui, e arrastar para o lado, ele completa aqui, o preenchimento para o lado. Então, esse preenchimento automático, ele é tanto para linhas quanto para colunas, tá? Então tá, então Beatriz, acho que está respondida a sua questão aí que você perguntou com relação às datas, então segue a mesma lógica também na linha. Data, horário ou qualquer padrão que o Excel identifica que você esteja colocando, você colocou 1,5, 2,5, 3,5. Se você selecionar tudo, arrastar, ele vai continuar completando. 4,5, 5,5, 6,5, 7,5. Então, ele faz isso, ele observa padrões. Seja na vertical, seja na horizontal, ele vai completar esses padrões que você está colocando para ele, tá? Então, ele é muito útil quando você vai fazer uma tabela, é muito útil essa funcionalidade, tá bom? Então, na verdade, só para finalizar essa parte, se a gente colocar duas sequências, né, 2 números ou 2 datas na coluna e a gente arrastar, ele vai entender que é uma sequência e também a mesma coisa na linha. Exatamente. Então é isso. Lembrando que para arrastar, o Excel ele é muito detalhe. Às vezes as pessoas acham o Excel complicado porque ele tem um detalhezinho, né? Se você tem que ir no cantinho da célula. E ele é isso mesmo, ele é feito de detalhes, né? Então, a célula, ela tem um cantinho, o canto inferior direito dela, um quadradinho diferente. Para arrastar a célula e preencher automaticamente, é esse quadradinho que você tem que vir em cima, ó. O cursor até muda quando você passa em cima dele. Você clica e arrasta e ele vai preencher o dado que você tiver colocado, tá? Então, é isso, é detalhes, é mexer com atenção. Como você está falando de detalhes, às vezes, uma dica que pode ser a gente aumentar aí, gente, a tela, né? Para a gente ver, porque como o Fernando está falando, são muitos detalhes, a gente tem que ver, olhar o cursor, se vai mudar, né? Então, às vezes a gente não consegue visualizar. Eu, por exemplo, hoje que esqueci o óculos, então eu seria uma dessas. Então, talvez a gente aumentar, gente, lá embaixo, até você poderia mostrar aí, aqui, Fernando? No canto inferior direito, a gente tem a opção de zoom, tá? Então, a gente consegue... Acho que você vai ter que diminuir a tela porque está atrás do leitor de Libras. Opa!
Deixa eu arrastar aqui a tela para a gente poder visualizar, então. Ó, quando com a tela minimizada ou do tamanho que ela tiver, a gente tem aqui, ó, o gestor de zoom, tá? O padrão, ele é 100%, mas você pode aumentar aqui, ó. Então, eu coloquei, ó, 200%. E aí você consegue ver bem melhor os detalhes, ó. Os detalhes, eles se realçam no caso aqui. Então, a gente tem, ó, o cantinho aqui, ó como o cursor muda, tá? Então, aquele lance de eu colocar um número e arrastar esse número, ó, em vez de eu vir no canto inferior direito, eu via na borda da célula, tá vendo? Ó, o cursor muda na borda, tá? Então, e no canto inferior direito também. Então, a gente sempre tem que estar atento a esses detalhes aqui, tá bom? Mais alguma pergunta? Não, podemos seguir. Tá bom. Bom, vamos lá então. A gente tem a lógica que é tudo orientado à linha, coluna e célula, tá? A gente vai começar a explorar alguns recursos a mais aí, tá bom? Bom, o que a gente consegue fazer então? Eu vou voltar lá naquela planilha que eu tenho pronta, que eu estou usando de exemplo aqui, tá? A gente consegue, por exemplo, vamos supor que você tem uma planilha lá muito grande, uma planilha com vários dados, né? Você desce a barra de rolagem, são dados imensos ali que você tem, uma sequência de dados, vários anos, vários meses, enfim. A gente sabe que vocês trabalham com dados grandes também, né? De vez em quando. Então, você consegue fazer o quê? Para se orientar melhor. Você consegue selecionar algumas linhas e colunas para que elas fiquem congeladas. E quando você desce a sua tabela, você sempre vai ter a visualização. Então, por exemplo, ó, o congelamento padrão de planilhas é a primeira linha e a primeira coluna. Você pode congelar essas duas. Por quê? Às vezes você está preenchendo uma planilha que é muito grande e ela tem várias colunas, por exemplo. Como é que você vai saber quando você está lá embaixo? Putz, será que eu estou preenchendo na coluna certa? O que você pode fazer é congelar a primeira linha de cima e congelar a primeira coluna. Quando você descer, você vai ter a visualização lá da primeira linha, ou se você for muito para o lado, você vai ter a visualização da primeira coluna. Então vamos lá congelar as duas aqui para a gente ver como é que funciona, tá? A gente tem a opção aqui, ó, em exibir, a gente tem a opção, ó, congelar painéis. Então, ó, é legal também a gente ter essa noção que o Excel ou qualquer outra ferramenta de produtividade, todas as opções, né, por padrão, elas vêm aqui na parte superior. Então, a gente tem página inicial, inserir, layout da página, fórmulas, dados, revisão, exibir. Essas são as opções do Excel. Se a gente vem aqui em exibir, a gente tem a opção aqui, ó, congelar painéis. O que é essa opção? A gente tem, dentro dela, a gente tem mais outras 3 opções. A gente tem congelar linha superior, e olha que interessante. Então, ó, nossa linha superior, no caso, é a linha 1. Se a gente colocar aqui, ó, congelar linha superior, olha que legal. A gente desce, a linha 1, ela se mantém fixa. Vou até dar um zoom para vocês verem melhor aqui. Ó. Tem gente aqui pedindo para você aumentar. Legal, vou aumentar, vou colocar, vou dobrar aqui, ó. Então, ó, o que eu fiz aqui? Né, a gente tem a nossa tabela, certo? Eu coloquei para congelar a linha superior. Quando eu vou descendo, ó, observem aqui, acho que está cortado na tela, observem aqui o número no canto, ó. Então, linha 1, linha 2 eu vou descer. Ó, linha 10, a linha 1 ela fica fixa. Então, para onde eu descer aqui na minha planilha, eu sempre vou ter visualizado a linha 1, tá? Por quê? A linha 1 da minha tabela aqui no caso, ela é a linha de orientação, é a linha que me orienta. Então, ó, se eu tiver lá, estou com 8 setores aqui, vamos supor que eu tenha 70 setores, mas todos os setores são regidos por trimestre, né? Eles receberam um orçamento por trimestre, tá? Então, eu estou preenchendo lá o orçamento do setor 35, né? Como eu vou saber que eu estou preenchendo na coluna certa? Eu posso ter também uma planilha aqui de mais de 10 colunas, por exemplo. Você pode se perder. Então, fixando a linha superior, para onde você descer, a linha superior, ela vai estar fixa, você vai conseguir visualizá-la. O mesmo a gente consegue fazer, deixa eu maximizar aqui de novo, o mesmo a gente consegue fazer com a coluna. No caso aqui, a gente fixou essa linha aqui,
a gente também consegue fixar, ó, essa coluna aqui. Então, se a gente vier em congelar painéis de novo, ainda lá na guia exibir, ó, eu vim na guia exibir, congelar painéis. Eu tenho a opção aqui, ó, congelar primeira coluna. Clico nela. Agora o congelamento mudou. Se eu vier arrastar para o lado, a primeira coluna ela se mantém fixa, tá? Então, ó, que interessante. Se eu tiver aí uma planilha com várias colunas, né, e eu tiver que orientar o meu preenchimento à linha, então eu sempre consigo manter a primeira coluna de referência, tá? Então, independente de onde eu tiver, ó, eu estou aqui na coluna Z já. A coluna A ela está aparecendo ali, ela está fixa ainda. Estou na coluna AH. Coluna A está lá fixa ainda, eu consigo visualizar ela. Então, esse recurso aqui é caso vocês estejam trabalhando aí com planilhas muito grandes, planilhas extensas, é legal a gente sempre deixar fixo. A gente consegue padronizar esse congelamento também. A nossa primeira opção aqui, ó, agora como tem um painel congelado, a nossa primeira opção vai ser descongelar painéis. Vou clicar aqui. Descongelei, então eu não tenho mais nada congelado. Ó, eu desço, a primeira linha não consigo visualizar, a primeira coluna também não. Então não tem nada congelado. Eu consigo fazer um congelamento personalizado. Como personalizado? Por exemplo, eu deixo uma célula selecionada. Eu vou deixar aqui, ver, ó, a célula selecionada, eu vou deixar, ó, a F10. Célula F10, selecionei ela. Se eu vier aqui, ó, em congelar painéis e clicar na primeira opção, congelar painéis, ó, vai estar escrito aqui, manter as linhas e as colunas visíveis enquanto se rola pelo resto da planilha, com base na seleção atual. Qual que é a minha seleção atual? F10. Então, com base nessa seleção, ó, ele vai deixar da coluna F para trás, então coluna D, E, C, B, A, congelado, e da coluna 10 para trás, da linha 10 para trás, linha 9, 8, 7, 6, ele vai deixar congelado, porque é com base na minha seleção. Então, se eu clicar aqui, ó, congelar painéis, ó, ele, não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas ele traça um risquinho um pouquinho mais escuro. Ele está sinalizando que aqui está congelado. Então, ó, se eu descer, ó, estou descendo minha planilha. Se eu descer minha planilha... Pessoal, quando o Fernando fala descer, repara na lateral Exato. esquerda, na numeração fixa, que está até 9 fixo, e daí ele está passando, os demais estão correndo. Exatamente, ó, aqui está normal, ó, 9, 10, 11, 12. Aí eu vou descer, ó, vou rodar a rodinha do mouse aqui. Estou descendo, ó, e a planilha está fixa ali em cima. Por quê? Eu congelei na seleção que eu fiz, tá? Então, o congelar painéis, a primeira opção dele, ele vai congelar com base na seleção, na orientação que você colocou. Então, ó, tô descendo. Pro lado, mesma coisa, ó. Coluna F. Fixem aqui na coluna E, na verdade, ó. A coluna E, ela vai ficar fixa, ó. Eu vou passando, ó, G, H, I. Tô passando. Então, o que você fez aqui? Você deixou fixo uma tabela toda. E aí, tendo essa tabela fixa, às vezes é uma tabela referência sua, e você quer trabalhar em outros espaços da sua planilha, você consegue, então, personalizar o que você consegue deixar congelado aqui, tá? Então, a opção congelar painéis aí é uma opção bem interessante, caso você tenha planilhas muito grandes, né, dados muito grandes que você esteja trabalhando. Então, selecione aí estrategicamente o que você quer deixar congelado para facilitar a sua visualização. Tá? Mais legal, isso funciona mais legal ainda se você tiver, às vezes, num monitor maior ou conectar o seu notebook. Se você tiver um notebook, conectar numa TV maior, você consegue trabalhar bem melhor no Excel, porque quanto maior o seu monitor, melhor você consegue trabalhar nele, né? Você consegue dar um zoom maior, você vai ter um espaço maior de trabalho, consegue visualizar mais dados, tá? Então, o tamanho da tela é bem importante quando você está trabalhando com dados aí. Até para o conforto físico também, da vista, postura, tá? Então é sempre legal trabalhar com dados é cansativo, né? Vocês podem observar que o Excel são várias células, a gente sempre tem que estar atento
né? São muitas referências, aí, muitos dados para a gente olhar, é cansativo. Então, quanto mais confortável você tiver, melhor, tá? Ô, Fernando, só posso dar um exemplo de como a gente poderia utilizar nós, secretaria, no nosso dia a dia isso. Isso aqui, como a Beatriz colocou aqui no chat, é super possível e viável, por exemplo, quando a gente faz um conselho de classe, um conselho de escola, né? Então, ao invés da gente usar aqueles mapões com aquelas filipetas que a gente quase surta toda vez que a gente tem que usar, né? E aquilo desmonta, cai, enfim, acontece de tudo. Então, é interessante, porque daí a gente fixa o nome dos alunos e aí a gente consegue colocar as disciplinas ali com as notas dos bimestres e aí a gente vai passando. E como o Fernando está dizendo também, a gente pode pôr num telão, numa televisão, e todo mundo ter acesso àquela informação e a gente faz de forma colaborativa e uma forma bem mais didática ali para a gente ter esse momento, né? Bem legal. Mais alguma pergunta? Não, aí eu só queria falar, o Francisco, professor Francisco, essa formação, gente, está sendo gravada e vai ser disponibilizada no YouTube lá para vocês assistirem quando vocês quiserem, puderem e darem pause, enfim, vai estar lá tudo disponível para vocês, tá bom? Maravilha. Bom, vamos lá dar continuidade. Tem uma aí? A Letícia, dá para congelar 2 colunas ou linhas de uma vez? Dá, foi o que a gente acabou de fazer. Você tem que só tomar cuidado com a orientação que você está deixando, que você vai fazer o congelamento, né? No caso aqui, a primeira opção de congelar painéis, ó, é com base na seleção atual. Então, ó, eu quero selecionar, quero deixar congelado a coluna A e B e as linhas, até a linha 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar minha seleção na linha C4. Por quê? Ele vai congelar tudo que está para trás da coluna C, então coluna A e B, e tudo para cima da linha 4. Então, linha 3, 2 e 1. Então, é só você ajustar a seleção, vir em congelar painéis e clique em congelar. Aí, ó, o que vai ficar congelado é com base na seleção que você fez. Ó, tô descendo, tá congelado aqui. Tô arrastando para o lado, tá congelado ali, tá? Então, se você quiser fazer um congelamento personalizado aí, só ajustar a seleção da sua célula e ir na primeira opção do congelar painéis, que aí ele vai selecionar com base, ele vai congelar com base na sua seleção, tá? Então, sempre ficar atento a esse detalhe aí também. Beleza? Mais alguma? Tem uma pergunta aqui da Pro Rosiane, eu não entendi. Vamos ver se você consegue, né? Ela pergunta assim: dá para congelar uma linha e uma ao mesmo tempo? Agora, uma o quê? Eu acho que deve ser uma linha e uma coluna. Deve ser. Dá, desse mesmo jeito que eu mostrei, tá? Então, as linhas e as colunas, elas se congelam com base na seleção. Então, você indica para o Excel, ó. Você coloca uma seleção ali e você vai falar para ele, ó, daqui para cá eu quero congelado e daqui para cima eu quero congelado. Então é só ajustar a célula que você quer, as células que você quer congelar, né, as linhas e colunas, é só ajustar com base na célula que você seleciona, tá? Então é possível você fazer da maneira que você quiser. Beleza? Vamos lá? Dar prosseguimento aqui então. Bom, o que mais que a gente tem, né, no linhas e colunas? As linhas e colunas, é legal a gente mencionar que elas não são fixas, você consegue alterar o tamanho delas, né? Então, por exemplo, eu posso alterar a largura das minhas colunas, ó. Basta eu vir aqui, ó, quando eu estou entre duas colunas, ó, entre coluna A e B, o meu cursor ele muda, ele fica com com setinhas opostas. Para onde eu arrastar a largura, né? Eu posso diminuir a largura, posso aumentar a largura. Quando eu tiver com o cursor assim, se eu der 2 cliques, a coluna ela se ajusta automaticamente ao tamanho do maior texto que tiver escrito nessa coluna. Então, ó, o meu maior texto aqui é orçamento, certo? Se eu arrastar a coluna, ela estiver muito grande, o que eu posso fazer? Eu dou 2 cliques nela, a largura dela vai se ajustar com o texto orçamento, que no caso é o maior texto da coluna A. O mesmo serve para qualquer outra coluna. No caso aqui eu falei texto, mas qualquer dado que tiver na coluna, né? Então, ó, por exemplo, coluna B.
né? O maior dado que tem aqui é o número 12.000. Se eu der 2 cliques aqui, ó, ele se ajusta à largura perfeitamente do 12.000. Então isso ajuda a manter a minha tabela organizada, né? Se você é uma pessoa que gosta de ter tudo padronizado, organizado, se você aí tem um toque, gosta de tudo alinhadinho, o Excel é a ferramenta para você. Você vai poder deixar tudo alinhado, tudo bonitinho, uma planilha visual bem legal. A gente vai ver depois aqui como personalizar a tabela, colocar cor, então dá para fazer coisas bem legais aqui. Mas posso fazer isso tanto com coluna, tá? Então, ó, entre duas colunas aqui eu tenho a opção de aumentar ou diminuir a largura e posso fazer isso com linha também, tá? Com linha, a ideia é a mesma coisa. Então, a altura da linha ela vai se ajustar à altura do dado mais alto que eu tiver na linha, tá? Então, no caso aqui, é padrão, né? O tamanho da nossa fonte aqui está padrão, então o tamanho da linha ele acaba sendo padrão. Mas às vezes você pode ter uma linha muito grande, com muito texto, por exemplo, aqui, ó, setor 1, sei lá, diretoria de... Sertãozinho, Taquaritinga. Taquaritinga, boa, Taquaritinga. Pô, um texto muito grande, né? Ele fugiu aqui, eu não consigo visualizar ele. Se eu der 2 cliques aqui, ó, ele se ajusta automaticamente à coluna. Uma coisa que eu posso fazer também, ó, se a coluna ainda estiver pequena, né, o texto... Não se preocupe, o texto some, mas ele está aqui, tá? Uma forma de visualizar o texto é na barra superior aqui, ó. Toda célula que eu clico, na barra superior mostra o que está escrito nela, tá? Então, aqui no caso, ó, tá cortado Taquaritinga, mas está escrito aqui, ó. Quando eu clico, aparece, tá? O que eu posso fazer? Eu posso ajustar a largura da minha coluna, então se eu clicar 2 vezes aqui, ó, ele ajusta. Ou se minha coluna estiver pequena, eu consigo ir lá na página inicial, se eu voltar lá, eu tenho uma opção aqui, ó, quebrar texto automaticamente. O que ele faz? Ele vai quebrar o seu texto de acordo com a largura da coluna. Então, por exemplo, você tem colunas com larguras fixas, você não quer mudar isso. Você vem quebrar texto automaticamente, ó, ele joga o texto para baixo na linha. Então, a sua linha vai ficar mais alta, a coluna ela vai manter a largura, tá? E aí é a maneira que você quiser formatar a sua tabela, né? Então, você está fazendo uma tabela que alguma célula tem um texto muito longo, eu prefiro manter a largura da coluna e deixar minhas linhas maiores. Aí você quebra o texto, tá? Então, você decide aí o que você faz, tá bom? A gente consegue também, no caso aqui, ter opções de formatação, as mesmas opções que a gente tem de formatação de dados, né, no caso de texto, de números. As mesmas opções que a gente tem lá no Word de centralizar, a gente consegue centralizar o texto numa célula. Então, ó, eu tô com a célula aqui, ó, setor 1 Taquaritinga. Ela estava aqui, ó, alinhada à esquerda. O que eu fiz? Eu centralizei. E como a altura da célula ela pode variar também, vamos deixar uma célula mais alta aqui, ó. Eu posso centralizar ela na altura também. Então, ó, essa parte de baixo aqui na página inicial, eu deixo se ela está alinhada à esquerda, centralizado, ou alinhado à direita da célula. E essa parte de cima aqui, eu deixo se ela está alinhada acima, no centro da célula ou abaixo da célula. Então, eu posso organizar os meus textos também, posso fazer... Por exemplo, tem gente que utiliza o Excel para fazer mapa mental, deixa tudo alinhado, desenho, rascunho de projeto. Então, você consegue alinhar os dados dentro de uma célula, ó, da maneira que você quiser. Agora, eu estou alinhando os números. Eu posso selecionar todos e alinhar de uma vez, por exemplo. Então, lembrando, é tudo com base na seleção de célula. Se eu selecionei 4 células e estou colocando uma opção de formatação para elas, todas as células vão seguir essa opção que a gente está colocando, tá? Então, lembrando, o princípio básico é, selecionou célula. Selecionou célula, seja uma, seja 5, seja 1000, se você aplica uma ferramenta, quando as células estão selecionadas, essa ferramenta vai ser aplicada a todas as células que você está selecionando. No caso aqui, a gente está aplicando formatação de texto, né? Então, todas as células vão seguir a formatação que a gente está colocando aqui, certo? Então, você alinha, direciona a tabela da maneira que você quiser, tá?
Bom, deixa eu ver o que mais que a gente tem no nosso roteirinho aqui. Legal, ó. A gente tem uma opção bastante interessante. No caso, a gente aqui está trabalhando com um conjunto de dados. Eu não coloquei, não falei para o Excel se isso aqui é uma tabela ou não é, né? A gente colocou como tabela. Eu consigo fazer uma opção, por exemplo, eu tenho uma opção aqui, ó, na página inicial mesmo, eu tenho aqui, ó, classificar e filtrar. O que é essa opção? Se eu clicar nela, eu tenho a opção de classificar de A a Z. Então, por exemplo, se eu tenho aqui vários nomes, ó, eu tenho um conjunto de nomes aqui. Eu vou mudar a planilha, tá, gente? Eu vou para a planilha nomes. Essa planilha é minha aqui, ó. Deixa eu aumentar o zoom dela. Então, vamos supor, eu tenho aqui a minha planilha nomes. E aí eu tenho a opção, ó, eu seleciono a coluna toda, ou seleciono o conjunto de dados que eu quero classificar. E aí eu tenho aqui, ó, classificar e filtrar. Olha o que eu consigo fazer, eu consigo organizar meus dados. Então eu posso, por exemplo, classificar de A a Z. O que ele vai fazer para mim? Vai organizar alfabeticamente os dados. Então se eu clicar, ó, dou um classificar, ó, expandir seleção. Então, ó, Augusto, Carlos Henrique, Lennon, Luísa. Então, ó, ele organizou por ordem alfabética meus dados, tá? De A a Z, posso organizar também, ó, de Z a A. Então, ó, dou um classificar. Então, ele colocou o contrário. Então, os nomes mais perto de Z são primeiros e os nomes mais próximos de A são por último, tá? Então, eu classifico, organizo do jeito que eu quiser. Voltando aqui para o orçamento, ó, vou voltar para a planilha de orçamento. Posso, por exemplo, colocar um filtro, né, nos meus dados. Eu posso selecionar aqui, ó, filtro. Olha que interessante. Em todo o cabeçalho dos meus dados apareceu uma setinha aqui, ó. O que é essa setinha? É o filtro da minha coluna. Então, toda a minha coluna orçamento, ela tem um filtro, ó. Então, se eu colocar aqui, ó, orçamento, eu posso classificar meu orçamento aqui, minha coluna de A a Z, de Z a A, e eu posso selecionar o que eu quero deixar visualizado também. No caso aqui, ó, tá tudo selecionado. Mas se eu clicar, eu tiro a seleção, ó, só quero deixar visualizado 2, 3 e 4. E dou um OK. Aí, só vai ficar visualizado setor 2, 3 e 4. Por quê? Eu coloquei um filtro nele. Então, se você tem um conjunto de dados muito grande, né, você tem lá 55 setores, alguém do setor 2, do setor 10 e do setor 12 falou, ó, dá uma olhada no orçamento aí, por favor. Aí você vai selecionar, tá bom, setor 10, no caso nosso aqui, vai, setor 5, setor 8 e setor 3. Estão com problema no orçamento. Você coloca só para visualizar esses setores. E aí você só vai visualizar esses setores. O que aconteceu com os outros? Foram apagados? Não, jamais. Ele não vai apagar nada se você não mandar ele apagar. Eles foram ocultados, né? Então, ele só está mostrando o que você pediu para ele. No caso aqui, ó, tá vendo? As linhas, elas até se mantêm. Então, eu estou mostrando aqui, ó, setor 3, 5 e 8, ó, linha 4, 6 e 9. Então, as linhas entre essas aqui, elas estão ocultadas, tá? Beleza. Volto aqui na setinha, ó, coloco para selecionar tudo e volta a aparecer tudo. Isso eu consigo fazer tanto nessa coluna como nessa. Então, o filtro, ele coloca um filtro para mim, ele coloca essa setinha em todas as colunas da minha tabela. Quando eu peço para acionar o filtro, ele faz isso para mim. Então, no caso aqui, o orçamento, eu tenho texto, né? Tenho setor 1, 2, 3. Se eu tiver número, por exemplo, e colocar o filtro, em número eu tenho filtros de número. E aí, olha que interessante. Eu quero filtrar dados, ó, é maior do que, por exemplo. Eu quero filtrar dados que são maiores que 7.000. E eles são menores do que 15.000. O que ele vai fazer para mim? Ele vai mostrar só os dados que estão entre 7.000 e 15.000. Olha, de 8.000 a 12.000. Tá? Posso fazer também o quê? Aí eu venho, se eu quiser limpar e tirar esse filtro, eu venho aqui, ó, limpar filtro. Ele limpa e volta ao normal. Então, no filtro de números, eu tenho várias opções de filtro.
Então, ó, maior do que, é maior ou igual a, é menor do que, é menor ou igual a, está entre. Então, eu que determino essas regras para ele. Ah, eu quero que você filtre o número que está entre 20 mil e 30 mil. Só vai aparecer números que estão entre 20 mil e 30 mil. Eu posso colocar um top 10 aqui, inclusive. Eu tenho aqui, ó, 10 primeiros. Vamos supor lá que você tem muito mais setores. Coloco 10 primeiros, ó. Então, mostrar primeiros, né? 10, eu posso reduzir para 5, por exemplo, mostrar 5 primeiros itens. Então, ele vai me mostrar os 5 itens de maior valor. Então, você quer identificar qual que é o maior valor dentro do conjunto de dados gigante, coloca um filtro, coloca lá, filtro de número, 10 primeiros, ou você reduz 5 primeiros, e você já consegue visualizar quais são esses maiores valores, tá? Filtrar dados, gente, é muito importante, é um recurso muito legal para qualquer planilha que você estiver usando. Você consegue identificar rapidamente qualquer dado que você esteja procurando. Ah, preciso achar dado de um setor tal, de um departamento tal, ou de um aluno tal, né? Tenho lá uma planilha com o nome de aluno, conselho de classe. Quero visualizar tal e tal aluno. Coloco para visualizar, posso visualizar só esses alunos, se eu quiser, dentro de uma planilha muito extensa de nomes, por exemplo, e dados, tá? Então, o filtro, ele é legal por causa disso. Você consegue se localizar muito fácil na sua planilha. Tá Usando bom? como exemplo, Fernando, nesse momento, né, nosso agora que a gente está começando a pensar na retomada, talvez uma coisa interessante da gente utilizar isso do filtro é na busca ativa, né? Então, a gente tem a frequência dos alunos, a gente tem que ver quais alunos estão com problema de frequência, enfim. Então, a gente tem aquele dado extenso, então a gente tem que ver o número, né? Número da frequência, então aí seria um recurso super interessante para utilizar. Com certeza. Se vocês têm uma porcentagem de frequência, né? Eu não lembro, faz tempo que eu saí da escola pública, a porcentagem era diferente no meu tempo, mas se você tem uma frequência né, de presença do aluno, você coloca um filtro e fala, ó, eu quero que mostre aqui frequências de menos de 70%. Só vai aparecer os alunos com frequência de menos de 70%. Ou tá? mesmo no número absoluto, né? Exatamente, mesmo no número absoluto. Então, se você tiver porcentagem, valor monetário, moeda, dinheiro, ou qualquer outro tipo de dado, né, de mensurável, ele consegue identificar aqui, tá? Então, é bem legal esse recurso de filtro. Eu considero um dos mais importantes para trabalhar com planilha. Primeira coisa, quando eu vou fazer uma planilha, eu faço a planilha e jogo um filtro nela já. Qualquer pessoa que mexer na minha planilha vai conseguir se orientar e procurar algum dado ali, tá? Bom, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem mais algumas coisinhas para mostrar. Como eu falei para vocês, a gente tem vários tipos de dados. E o Excel, ele pode entender esses tipos de dados também, tá? Então, no caso aqui, ó, a gente está filtrando o valor, são números. E a gente tem uma caixinha aqui, ó, na nossa página inicial mesmo, né, na aba página inicial, a gente tem uma caixinha, ó, chamada número, aqui, ó. Ela está aqui em cima. Então, ela chama número. O que quer dizer essa caixinha número? Você coloca qual que é o formato do dado que você está trabalhando. No caso aqui, ó, tá o formato geral, tá? Eu posso mudar esse formato. Se eu vier na setinha aqui, ó, isso aqui que eu estou colocando, ó, o geral, ele não tem um formato específico, ele identifica automaticamente. Mas não, ó, eu estou trabalhando aqui com orçamento, então isso aqui é dinheiro. Eu posso colocar aqui, ó, moeda. Ele já converte para mim. Ó, gente, às vezes acontece isso aqui, se o número for muito grande e a coluna for pequena, o número não aparece. Aí fica esse monte de hashtag aqui. Nossa, perdi? Não. É só alargar a coluna aqui, ó. Dou 2 cliques, ó, o número aparece, tá? Não se preocupe, você não vai perder nada fazendo qualquer uma dessas ações aqui. Então, ó, o que eu falei para o Excel? Selecionei todos os meus números e falei, ó, o tipo de dado aqui é moeda. Ele entende isso e já coloca, ó, cifrão, vírgula aqui, já colocou tudo isso. Eu tenho moeda e tenho contábil. O contábil, ele deixa alinhado, ó, as cifras. Então, se você está trabalhando numa planilha contábil, aí é bem interessante essa opção, porque tem tudo alinhadinho, de fácil visualização. E tenho vários tipos, ó, posso colocar, não, isso aqui é data abreviada, isso aqui é data completa, é hora, é porcentagem, é fração,
é notação científica, se o número é muito grande ou muito pequeno, eu posso colocar notação científica. Se é texto, eu só tenho letra aqui, então eu vou colocar que é só texto. Eu posso vir aqui, ó, mais formatos de número. O mais formatos de número, eu consigo personalizar o tipo de número que eu quero criar. Eu posso criar aqui um número personalizado. Então, ó, meu número ele tem cifra e tem, eu posso digitar aqui, ele vai dar o exemplo aqui. Então, por exemplo, se eu quiser aqui, no caso tá dinheiro, se eu quiser colocar, por exemplo, aqui, ó, reais, tá? Ele vai deixar essa visualização aqui para mim. Deixa eu dar um, deixa eu voltar aqui. Eu separo por ponto e vírgula, ó, e coloco aqui reais. Ih, não foi. Peraí, deixa eu voltar. Aqui eu tenho que determinar aqui, ó. Então eu escolho, né, o tipo de dinheiro. Onde está o arroba aqui, ó. Deixa eu ver se vai agora. Não foi. Tem problema, ao vivo é assim mesmo, acontece isso. Mas o fato é, então se eu estou trabalhando com algum tipo de data diferente, então, por exemplo, eu estou trabalhando só com mês e ano, eu consigo colocar como personalizado aqui. Ou se eu estou trabalhando com um tempo que tem o vírgula de segundo. Então eu tenho aqui, ó, minuto, segundo e o decimal do segundo. Então eu consigo personalizar o tipo de dado que eu estou utilizando aqui. Se eu estou utilizando notação científica, então, ó, exponencial de mais quanto, tá? Então eu tenho vários tipos que eu consigo personalizar aqui e falar para o Excel, ó, esse aqui é o tipo de dado que eu estou trabalhando. No caso aqui, a gente está trabalhando com moeda, então vamos deixar moeda aqui mesmo, ó. Ele deixou, tá como moeda, então tem cifrão e tem vírgula, tá? Se eu tivesse quebrados aqui, ele ia aparecer, ó, R$2.000 e tantos centavos, tá? Consigo mudar o tipo da moeda também lá no personalizado, tá? Então, é legal indicar isso porque, dependendo do dado que você está trabalhando, né, o Excel, ele muda a configuração. Então, você tem que indicar para ele, ó, nessas células aqui eu vou trabalhar com moeda. Então, tudo que você digitar, né? Então, por exemplo, se eu selecionar essa célula aqui, ó, essas células F aqui, eu não coloquei que está como geral, não coloquei que é moeda. Se eu colocar moeda, qualquer valor que eu coloco aqui, ó, 2, fica R$2. Por quê? Porque eu falei para ele, ó, aqui eu estou trabalhando com moeda. Então, eu só digitar o número, né? Vou digitar aqui, ó, R$3,50. R$3,50, tá? 3,5, né? No caso eu coloquei. Vou colocar aqui, ó, 125,7. R$125,70. Por quê? Eu falei para ele, ó, aqui eu estou trabalhando com moeda. E se você personalizar, né, você fizer um número personalizado lá, ele vai entender. Se ele seleciona as células que você quer, vai lá em número, personaliza e indica para ele, ó, aqui é meu número personalizado. O que você digitar vai aparecer lá o número que você personalizou. No caso, a gente colocou moeda, se você colocar data, ele sempre vai entender. Tudo que você digitar ali dentro, ele sempre vai entender a formatação da célula que você colocou, tá? Então, isso aqui também é muito importante você indicar. É legal, se você está com uma planilha aberta, não sabe exatamente qual é o dado que você vai colocar na planilha, deixa geral por padrão. Mas se a sua planilha, não, a gente vai trabalhar com dinheiro, essa e essa coluna. Seleciona a coluna inteira e fala para o Excel, ó, aqui a gente vai trabalhar com moeda. Então, todo dado que você colocar por padrão vai ser moeda ou qualquer outro dado que você escolher, tá? Então, é muito legal indicar isso para o Excel, porque ele já faz essa conversão inteligente sem você precisar ficar mudando depois, tá? Bom, tem uma bem legal aqui, que junto dessa formatação de célula, a gente tem aqui, ó, formatação condicional. Então, a gente tem um número em que a gente indica para o Excel, né? A gente indica que a nossa célula vai trabalhar com tal tipo de número. A gente tem aqui também uma formatação condicional. O que é isso? Formatação condicional, eu posso, por exemplo, colocar uma escala de cor. E ele vai identificar, ó, vamos supor aqui, eu vou selecionar, ó, eu quero que você coloque uma formatação condicional nesse conjunto de dados. Eu venho aqui em formatação condicional, ó, vou colocar a escala de cor. Olha que interessante. Os números que são maiores, ele dá uma escala quente, né? Uma escala de vermelho para o amarelo. E os números que são menores, ele dá uma escala mais fria, de um verde claro para um amarelo claro.
tá? Então, é uma forma muito interessante de você identificar padrões nos seus dados. Então, ó, quero identificar quais são os dados maiores. Coloca uma escala de cor, tá? Né, acho que é sempre importante a gente pensar nisso, né? A pessoa é daltônica, não consegue visualizar a escala de cor. Posso colocar, por exemplo, um ícone, conjunto de ícones. Olha que legal, né? Ficou muito grande aqui, ó. Mas, ó, os números que são... Eu mantive a escala de cor ainda, ó. Mas, ó, os números que são para baixo de 5.000, ele tá com uma setinha... De 5 a 7.000, ele tá com uma setinha pro lado. Os números que são acima, na verdade, de 5 a 8.000, ele tá com uma seta pro lado. Os números que são acima de 8.000, uma seta para cima. E os números abaixo de 5.000, uma seta para baixo. Então, indicando aí um padrão nos seus dados, né? A gente olhando assim, a gente já consegue visualizar que os valores maiores aí estão lá no setor de 5 a 8, por exemplo. Porque são setores que têm as setinhas para cima aqui em mais quantidades. Ou setores que estão com as cores mais quentes, no caso, né? Então, é uma formatação interessante se você tem um conjunto muito grande de dados e quer observar um padrão logo de cara. Você seleciona todos os seus dados, vai lá em formatação condicional, escolhe se você quer cor, se você quer barra, se você quer setinha. Então ele dá uma formatação inteligente para você poder visualizar logo de cara algum padrão nos seus dados, tá? Ô, Fernando, a professora Cleide até colocou aqui, parece os gráficos dos mapas da pandemia, né? Ela está relacionando e... Exatamente, mas e é bem isso. Não deixa de ser, né? Tem alguns usos avançados de Excel que o pessoal programa alguns desses mapas para fazer esses hotspots que eles chamam, né? Pontos quentes. Então, locais de muita concentração de algo. Aí, no caso da pandemia, de concentração de Covid, você tem essa cor mais quente, né? De menos concentração, você tem essa cor mais fria. A lógica é a mesma. Você pega um mapa, você fala pro programa lá, ó, nesse ponto aqui tem muita concentração. Você coloca uma cor quente, ele vai fazer a mesma coisa. Então, a lógica é exatamente essa, tá? O Excel também faz isso com seus dados, tá bom? Fernando, a Sandra coloca aqui, eu consigo dividir uma célula para ter 2 valores diferentes? Como assim, 2 valores diferentes? A divisão entre os números? Ela quis dizer, será? Não, eu acho que acho que ela quer colocar na mesma célula, não sei, 2 valores. Não sei, foi... Sandra, se você puder colocar aqui para a gente tentar te ajudar. E aí, aproveitando, Fernando, a gente, professor, a gente gosta muito de usar número com vírgula, né? Então, tem como a gente configurar aí para colocar número com vírgula? Pode. Aqui, ó, se você vier em número novamente, no caso aqui a gente está indicando que é moeda, né? A moeda ela já vai ter 2 casas decimais indicando centavos, tá? Mas se você faz uma outra seleção em outra célula e fala, ó, eu quero trabalhar com número, você pode vir aqui no personalizado e aí você consegue indicar quantas casas decimais esse número vai ter. E você consegue indicar, inclusive, aqui, ó, se você quer separador de 1000. Ele vai colocar um pontinho quando for casa decimal para cima de 1000, tá? Então, ele vai sempre indicar o 1000 com um pontinho, né? E você consegue aumentar as casas decimais. Eu quero o número com, sei lá, 5 casas decimais. E aí você consegue trabalhar. Então, ó, 1200,56. Então, como eu coloquei 5 casas decimais, ele completa com 0, tá? Mas aqui, ó, 1200,56. E aí, qualquer número decimal que você quiser trabalhar. No caso, acho que para vocês é muito interessante para nota, né? Nota quebrada. Então, você coloca lá, ó, minha nota tem 2 casas decimais. Volta lá no número e indica para ele, ó, só tenho 2 casas decimais. E aí, aproveitando, Fernando, já que eu sou também de exatas, né? Sou professora de exatas, e mais especificamente química, como que a gente coloca expoente? Expoente, boa. A gente tem aqui, ó, nas fórmulas, a gente consegue colocar expoente nas fórmulas aqui, deixa eu ver rapidinho para vocês. Matemática e trigonometria, a gente tem função de exponencial, mas a gente consegue indicar na célula aqui também se o número é científico. Então, o exponencial a gente indica aqui no científico, tá? Ótimo. Aí, ó, 1,2, como o número é pequeno, né, o restante ele coloca em exponencial. Então, a gente já tem uma notação aqui, ó, científico,
para número exponencial, tanto número muito grande quanto número muito pequeno. Ok. Tá bom? Aí, só completando lá da Sandra, é aquilo mesmo. Ela pergunta na questão, se você consegue colocar 2 números na mesma célula. Consegue, você consegue. No caso aqui, deixa eu ver se nessa formatação de moeda dá. Nessa formatação de moeda não, mas numa célula que está geral, você consegue, por exemplo, você diz colocar um número embaixo do outro. Ela está falando a gente estava falando de valores, né? Então, se você consegue colocar na mesma célula 2 valores. Ó, colocar na mesma célula 2 valores, para o Excel você vai conseguir fazer isso se você colocar em formato de texto, tá? Por quê? Ele entende só que o texto que você consegue colocar mais dentro de uma célula. Por que ele entende isso? Porque ele trabalha com análise, e a análise ela é feita por célula. Se você colocar muitos números dentro de uma célula e embaixo do outro, ele não vai entender que aquilo é um dado válido. Então, assim, eu recomendo você ter mais de uma linha, caso você esteja trabalhando com um texto dentro de uma célula. Porque, por exemplo, se você colocar, por exemplo, aqui, ó, célula geral, e aí você colocar vários números, né, junto com o texto, deixa eu ver, não sei nem se número ele permite isso. Ó, eu acho que não, número você coloca, ele já nem permite que você... Acho que é só se você der espaçamento, né? Exato. Só se você der muito espaçamento e quebrar, tá? Então, o número, como a base dele de análise é por célula, é ideal que cada número esteja numa célula, porque você seleciona as células e faz a análise. Então, assim, não faz muito sentido para o Excel você colocar 2, 3 números dentro de uma mesma célula. Até porque essa célula ela vai ter que estar configurada como texto. E aí ele não faz análise numérica dentro de texto, né? Ele identifica que aquilo é texto e nem vai fazer análise. Então, é sempre legal trabalhar com número em células diferentes, tá? Tem mais alguma? Não, na verdade tem. Consigo duplicar a planilha. Consegue duplicar a planilha. Do mesmo jeito lá no começo que eu mostrei, ó, que você consegue arrastar. Então vamos supor que você vai utilizar uma planilha de orçamento muito semelhante a essa aqui. Você vem com o botão direito, ó, mover ou copiar. E aí você fala para ele, ó, onde que você quer criar uma cópia. Você coloca aqui, ó, criar uma cópia, mover para o final. Dá um OK. Ele criou aqui, ó, orçamento 2. É uma cópia exata da planilha orçamento. E você pode renomear esse nome, né? Então aqui eu tenho orçamento, eu vou renomear aqui. Aqui é orçamento departamento 2, por exemplo, diretoria de ensino 2. Aqui é da diretoria de ensino 1. Então você pode ter várias planilhas, né? Você pode fazer uma padrão e replicar essa planilha para utilizar ela como molde para outros orçamentos ou para outros tipos de planilha que você está fazendo, tá? Então, todas as planilhas que você cria, você consegue mover e copiar elas, tá? Tem mais uma aqui. Claro, o professor Everson pergunta como faço para dividir uma célula. Dividir uma célula? Como assim? Divisão matemática? Dividir um número pelo outro? A gente vai chegar nisso agora. Tá bom. Se essa foi a pergunta. Então, tem essa e tem outra que acho que também você vai chegar lá, que é do professor Roberto. Como transferir para o Word. Como transferir para o Word? Legal. Transferir para o Word. Posso selecionar. No caso aqui, eu não indiquei que isso aqui é uma tabela ainda, tá? Mas eu posso indicar. Já vou mostrar para vocês como que eu falo para o Excel, ó, isso aqui é uma tabela. Quando eu coloco isso aqui como uma tabela, ele vai ter algumas opções a mais bem interessantes. Mas para eu copiar e colar para o Word, eu seleciono meus dados, botão direito, copiar. Abro o Word, botão direito, colar. Mesma coisa que eu tiver copiando um texto dentro do Word para uma outra página do Word, né? As aplicações da Microsoft, do Office, principalmente, elas se conversam. Então, se você tem um texto dentro do PowerPoint e quer jogar dentro do Word, seleciona o texto, botão direito copiar ou Ctrl C, abre o Word, deixa o cursor ativo lá no Word, Ctrl V ou botão direito colar. No Excel, mesmíssima coisa. A única diferença é que quando você chegar lá no Word e colocar com o botão direito, você vai ter uma opção a mais de colar. Ele vai te perguntar se você quer colar como texto ou se você quer colar como tabela. E aí, porque como o Excel ele é orientado por células, né? O Word ele tem a opção de tabela também. Então, se você clicar com o botão direito, você vai ter a opção lá, colar como tabela.
E aí você pode colocar como uma tabela, se você quiser, ou como formato de texto apenas, igual tá aqui. Acho que foi essa a pergunta, porque ele complementou agora, ele colocou não com números, mas com textos como matéria e dias. Então é isso mesmo. Não, é possível. Você escolhe a maneira que você quer colar esses seus dados do Excel, se como tabela no Word ou se como texto apenas. E aí você decide na hora de colar, tá? Mesma função, Ctrl C, abre o Word, Ctrl V ou botão direito. Ô, Fernando, só pra gente complementar, que acho que tem... Bom, eu tô achando com quase certeza que o Fernando vai ter que voltar, gente, porque a gente não vai dar conta de tudo, porque a gente quis fazer mesmo bem passo a passo para a gente tirar todas as dúvidas. Exato. Então, tem aqui a Andréa, acho que é Andréa, não sei se é Andréa ou Andréa, mas eu acho que é Andréa. Legal. Ela coloca assim, às vezes digito uma data, aí quando dou Enter aparece as hashtags. É configuração, né? Quando aparecem as hashtags elas vão aparecer com data e valor monetário, tá? Então, por exemplo, se eu diminuir minha coluna aqui, ó o que acontece. As hashtags, elas indicam que o número, na verdade, é muito grande. E nesse tamanho de coluna, você não vai conseguir visualizar o número. Mas acho que ela está colocando por questão que acho que não deve estar configurado como data, né? Ele também não aparece hashtag. Pode ser. Dependendo da configuração que você tiver colocado para sua célula, se ela é moeda, se ela é data, se você colocar um formato que ele não vai conseguir identificar como data, ele vai jogar hashtag lá, indicando que algo está errado. Então a hashtag ela pode ser duas coisas, né? Ela pode ser se o formato não está batendo ou se a sua coluna está muito estreita. E aí para o dado que você colocou. E aí para você tirar a hashtag, caso a coluna esteja estreita, é só largar a coluna que o dado aparece, tá? Então é uma forma de indicar que alguma coisa está acontecendo ali, tá bom? Tem mais alguma? Não, muitos pedidos para você voltar, Fernando. Então, tá bom. Vamos seguir. Não, vamos seguir. A gente tem mais 13 minutinhos. Vamos lá. Mas a gente vai dar sequência aqui, ó. O que eu quero tentar abordar com vocês agora, pelo menos um pouquinho, é função. Eu sei que todo mundo abre o Excel, já pensa naquelas equações, vou deixar tudo automatizado na minha planilha, vou deixar tudo certinho. Legal, gente. A gente tem que ir com calma, tá? Função, o Excel tem diversas, muitas mesmo, centenas de funções. Eu vou abordar funções básicas aqui com você. 3 funções para ser mais claro. A função soma, a função C e a função concatenar, tá? Já vou falar para vocês o que é. Vou começar com a função soma, que é uma função muito utilizada. O que é a função soma? Função soma é toda função, né, qualquer conta que eu vou fazer no Excel, eu seleciono a célula e começo com igual. Eu estou indicando para o Excel aqui que eu vou fazer uma conta ou uma função, tá? Então, coloquei igual. E aí, as funções, elas têm nome. Se você vai utilizar uma função específica, ela tem um nome específico. No caso, a função soma é a função soma, né? Então, eu digito aqui, ó, soma. Essa função é o quê? Ela vai somar uma sequência de dados que eu estou indicando para ela. Então, toda vez que eu vou usar uma função, eu tenho que colocar igual, o nome da função e abrir um parênteses. O parênteses é o grupo de dados que eu quero que ele some. Então, ó, vou selecionar, eu quero que você soma da coluna E, linha 2, até a coluna E, ó, linha 9. Então, ele já mostra aqui para mim. Opa! Lembrando que o Fernando deixou claro que o funcionamento do Excel é por célula, então por isso que ele vai aparecer ali a indicação da linha e da coluna aonde está aquela célula. Exatamente, bem lembrado, Ana. Então, por isso que é muito importante a gente começar a entender. O princípio básico do Excel é isso, linha e coluna. E aí a célula sempre vai se orientar. Então, ó, as funções do Excel, elas se orientam por linha e coluna. Então, eu estou indicando aqui para a função soma, que ele vai ter que somar a coluna E, linha 2, até a coluna E, linha 9. Fecho o parênteses e dou o Enter. Ele joga a soma de todos esses valores aqui para mim. Putz, mas eu tenho mais 3 colunas. Preciso fazer isso para as 3? Não. Se você já fez para uma, do mesmo jeito que você arrasta e ele completa o preenchimento automático, se você arrastar aqui, ó, você está arrastando função também. Ele já faz a função para todas as linhas que você arrastar. Isso funciona para linha, funciona para coluna também, tá? Caso a gente tenha uma tabela invertida aí, né, e as contas sejam na coluna, você consegue fazer do mesmo jeito também.
Então, função soma, igual, soma, abre parênteses e seleciona o conjunto de dados que você quer que ele some, tá? Então, uma função muito útil se a gente está principalmente fazendo aí uma tabela de gastos, né? Uma tabela de valores. Lembrando que a gente também não precisa só somar a mesma linha, né? Aliás, a mesma coluna, né? A gente pode pegar dados de colunas diferentes, seleções diferentes, né? Aí é só a gente mudar durante a função, né? Então, se eu der igual soma, ó, é legal que o Excel ele já identifica. Eu digitei igual soma, ele já aparece várias opções aqui, ó. Tem a soma do quadrado, soma do produto, né? Tem várias opções. Se eu digitei aqui igual soma, então eu vou falar para ele aqui, ó, eu quero que você some da E2 até a E9. Para eu indicar outro conjunto de dados, eu tenho que colocar para ele ponto e vírgula. E eu quero que você some da C2 até a C9. Selecionei dois conjuntos, fecho parênteses, dou Enter. O que ele fez? Ele somou todas essas duas colunas, tá? Então, se você vai indicar um outro conjunto de dados, ponto e vírgula, clica no outro conjunto de dados e arrasta para onde você quer até onde você quer que esse conjunto de dados vá. Aí, no caso, ele vai somar os dois conjuntos de dados, tá? Bom, função soma, maravilha. Vamos para a função C. A função C é uma função muito interessante. Por quê? A função C ela indica um condicional. Então você fala para ela, se alguma coisa é maior que outra, então dá uma resposta. Se for menor, dá outra resposta. É legal que você pode montar uma planilha interativa com isso. Por exemplo, ó, mesma coisa, né? Aqui eu tô com uma planilha de gastos. Deixa eu até aumentar o zoom aqui para você. Eu ia pedir isso agora. 200% aqui, ó. Então, ó, tem uma planilha de gastos. Então, eu tenho o gasto que foi orçado e o gasto real, né? O que a função C faz? Eu dou aqui um igual C, abro parênteses. Coloco, se o real, né, aqui no caso, C2, for maior, então eu uso o sinalzinho de maior. No meu teclado aqui, ó, Shift e duas teclas para o lado. O sinalzinho de maior, ele está junto com o sinal de ponto final. For maior que B2, que no caso é o valor real. Se o valor real for maior que o valor orçado, ponto e vírgula. Eu coloco, adiciono aqui, acima do orçamento, por exemplo. Se for menor, dentro do orçamento. Ó, nesse exemplo tem gente que vai conseguir identificar aí abaixo do básico, acima, não está relacionado, todas aquelas questões que a gente trabalha no IDESP. Legal. Então é nesse sentido aí do si. É exatamente isso, né? Você coloca um condicional. Se está acima de, você dá uma resposta. Se está abaixo, você dá uma resposta. Lembrando que é sempre um com parâmetro a outro, né? No caso aqui, como é maior, menor, é sempre com parâmetro em duas colunas, né? Então eu tô falando, ó, no caso aqui, o real foi menor que o orçado, então ele me deu a segunda opção. Olha como tá lá na minha função, ó, igual a C, se C2 maior que B2, acima do orçamento. Mas no caso aqui, ó, B2 é maior que C2, então tá dentro do orçamento. Então, a primeira resposta é se for maior, a segunda resposta é se for menor. No caso aqui, como foi menor dentro do orçamento. Quero fazer isso para todas as minhas outras linhas. Fiz para uma, arrasto para outras, e ele já mostra aqui para mim, ó, dentro do orçamento, acima do orçamento. Né? No caso, o que está acima ele indica, o que está dentro ele indica também. Por quê? Eu só estiquei, eu só arrastei essa minha função para as minhas outras linhas. Como ele identifica padrões, então ele arrastou esses padrões para as minhas outras linhas, tá? Bom, tenho mais uma última função aqui para mostrar para vocês. Última no momento. No momento. Uma última função aqui no momento, que na verdade, gente, função, não adianta eu ficar mostrando aqui 30 funções para vocês. Né? Cada função tem uma especificidade, é para um tipo de planilha. O que eu quero mostrar é a ideia e a lógica da função. Então, função é igual, função, e a gente vai deixar o link para vocês aqui com um glossário de funções do Excel.
Lá você localiza a função que melhor te atende e você treina para aplicar. Junto do glossário tem exercícios lá no site do centro de treinamento da Microsoft também para o Excel, tá? A gente vai deixar esse centro de treinamento aí, é o link que vai estar aí para vocês. Essa função que eu vou explorar agora é a função concatenar. O que ela faz? Ela junta dados de duas células em uma célula só. Então, vamos lá. Antes de eu mostrar isso, eu queria mostrar uma função que passou batido aqui para mim, na verdade. Ó, vamos supor que eu tenho uma coluna com dois textos aqui. Então, no caso, eu tenho sobrenome e nome, tá? Então, eu tenho essa coluna. Eu consigo, se eu quiser, separar essa coluna em duas. Consigo fazer uma coluna para o sobrenome e uma para o nome. Já está indicado aqui, ó. Caso eu tiver um caso assim, eu seleciono a coluna e eu tenho aqui, ó, em dados, eu tenho uma opção chamada aqui, ó, texto para colunas. Clico nela. Eu posso selecionar aqui, ó, delimitado. O que eu vou indicar para ele? Eu quero que você separe a partir de alguma característica que eu tenho. Seleciono delimitado. Aí ele vai perguntar qual que é essa característica. No caso, a minha aqui é vírgula. Eu não tenho sobrenome, vírgula, nome. Olha aqui o que aconteceu aqui para mim embaixo, ó. Ele já separa. Quando eu coloco o que é vírgula, eu seleciono vírgula, ele já separa. Então, ele já identificou um padrão. Ele viu que tem vírgula, então ele identifica a vírgula, separa em duas colunas, tá? Dou um avançar e aqui eu posso indicar o destino. Onde que eu quero que isso seja feito? Então, eu clico aqui, ó. Eu quero que isso seja feito aqui, ó. E dou um concluir. No caso aqui, eu selecionei nome completo também. Não era para selecionar aqui, né? Mas, ó, ele separou em duas células. Então, ó, deixa eu acabei selecionando o que não era para fazer aqui, mas ele ia sair assim, ó. Então, eu só seleciono meus dados. Então, ó, Ribeiro está separado de Felipe agora. Eles estão em células diferentes. Aqui, ó, é Ribeiro, vírgula, Felipe. Então, eu não precisei separar a mão um por um. Eu só selecionei meus dados, indiquei que existe um padrão de vírgula e que depois da vírgula ele tinha que separar. E foi o que ele fez. Ele separou depois da vírgula em células diferentes, tá? Beleza. Fazendo isso, eu vou fazer então o concatenar. Eu vou juntar de novo. Então, eu venho aqui, ó. Concat, chama essa função, tá? Concat. O que eu quero juntar? Quero juntar aqui, ó, o Ribeiro, texto 1, com... Eu posso colocar, por exemplo... Se eu colocar depois do ponto e vírgula, se eu colocar, por exemplo, um espaço entre aspas, ele vai adicionar um espaço. Ele não vai juntar grudado, ele vai juntar com um espaço. Então, eu estou indicando para ele, ó, quero que você junte o texto do B2 com um espaço. Então, entre aspas, eu coloco um espaço, ponto e vírgula de novo, com o texto do C2. Fecho parênteses. Aqui, ó, Ribeiro Felipe. Está na mesma célula agora. Preciso fazer isso para todas as outras? Não. Estico aqui, ele faz isso para todas. E no caso, se eu quiser colocar o Felipe antes do Ribeiro, eu inverto só, né? Exatamente. Então, você pode... A gente até pode fazer na célula do lado aqui, ó. Concat. Ah, eu quero inverter a ordem. Eu quero, na verdade, Felipe Ribeiro. O nome como ele é mesmo. O nome depois o sobrenome. Então, eu coloco aqui, ó. Felipe, ponto e vírgula. O espaço, Ribeiro. né? Posso colocar o espaço aqui. Então... aspas, espaço, aspas, ponto e vírgula, seleciono o Ribeiro, fecho parênteses e uso a função. Né? Para usar a função, é só apertar Enter, estico aqui para as outras minhas células. Então, concatenar, função soma, função C e função concatenar. Eu coloquei essas três funções porque elas são das funções top 3 aí, mais utilizadas no Excel, e que ajudam bastante, tá, gente? Gente, a gente tem 1 minuto só, você só vai ter o tempo de agradecer. Faltou a gente passar um pouquinho por tabela, análise e gráfico. A gente pode fazer uma interação, uma próxima só de tabela, de análise e gráfico. Aí a gente para aqui, começa aqui de onde a gente parou, na verdade. A gente volta para essa tabela de dados. E aí eu mostro para vocês como fazer gráfico, como indicar para ele que é uma tabela. Dentro de tabela eu tenho análises instantâneas já que ele faz.
Então, a gente vai ficar por aqui. Eu sei que é muito conteúdo, muita coisa, mas a ideia é que vocês percam o medo do Excel, tá? Abre e vamos brincar com o Excel agora e explorar ele, tá bom? Pessoal, eu agradeço a participação de vocês. Peço que, se vocês tiverem alguma sugestão de temas e tópicos, atendimento.educação.sp.gov.br, abra uma ocorrência lá e coloca lá que vocês querem mais o Fernando aqui para nos auxiliar, tá bom? Agradeço mais uma vez, Fernando, você está super convidado por mim, por todo mundo aqui do chat. Legal. E agradeço vocês também pela participação, tá bom, pessoal? Até mais. Até, gente. Vamos usar o Excel, hein? A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.